Quantos de vocês amam a presença de Deus? Levanta sua mão, amém? O que nós mais desejamos é a presença de Deus na igreja, não é verdade? E eu queria compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, não é? Mantendo a glória de Deus na igreja, mantendo a presença, mantendo a unção. Nós não podemos fabricar unção, nós não podemos fabricar o mover de Deus, mas nós podemos cooperar com Deus para que o mover de Deus aconteça. Nós podemos não atrapalhar, não é? Se a gente não atrapalhar, a gente já vai estar fazendo, já vai estar ajudando bastante o mover do Espírito. Lá na palavra de Deus nós encontramos momentos em que grandes personagens bíblicos tentaram ajudar Deus do jeito errado, e acabaram atrapalhando, atrasando a obra de Deus. Senhor, nós não queremos atrapalhar o teu mover, nós queremos cooperar com o teu mover, Senhor, amém? Se a gente só não atrapalhar, já vai ser um grande avanço. Quanto mais se nós cooperarmos com o mover de Deus, para que a unção de Deus se manifeste. Irmãos, eu acredito nesse projeto de Deus chamado igreja. Quem acredita, diga amém. Quando a pandemia começou, eu ouvi muitos pastores no Brasil amedrontados, não é? Com medo de que a igreja iria parar, que as finanças não seriam mais suficientes para suprir a igreja não vai conseguir, não vai dar, isso e aquilo. E, irmãos, eu estou vendo uma coisa, eu estou vendo que nós estamos saindo muito mais fortes depois dessa pandemia, porque nada pode parar a igreja do Senhor Jesus. Não existe nada mais importante para Deus e não deve haver nada mais importante para nós do que fazer o reino de Deus avançar na face dessa terra, onde quer que Deus tenha nos colocado. Quem pode dizer amém para isso? Então, se nós estamos envolvidos com a igreja do Senhor Jesus, nós estamos envolvidos no projeto mais maravilhoso, mais poderoso da face da terra. E você faz parte disso. Ninguém pode parar, mas nós podemos cooperar com o mover de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo diz: não apaguem o Espírito Santo. Não apaguem o mover do Espírito, não apaguem a unção, não restringam o mover de Deus. É o que Paulo está dizendo. Sabe que essa expressão apagar aqui, esse verbo, significa, é como se ele dissesse, não abafe a chama, não é? Se você tem ali uma pequena chama, você joga uma coberta em cima, um pano, enfim, e deixa de ter oxigênio naquele lugar, a chama simplesmente, ela morre. E Paulo está dizendo, não apague, não abafe o mover de Deus, deixa o Espírito Santo agir. O vento sopra, nós não sabemos de onde ele vem, não sabemos para onde ele vai, mas nós podemos ser levados pelo Espírito Santo e deixar que esse vento continue soprando na igreja. E se nós formos sensíveis à voz de Deus, não é? Sensíveis ao mover, o Espírito Santo vai nos levar a grandes conquistas. Se você crer, dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia. O tema, meus irmãos, da glória de Deus está presente em toda a igreja. A palavra do Senhor diz que um dia Jesus virá envolvido numa nuvem de glória, com os seus anjos, não é? Todas as miríades celestiais, e será algo maravilhoso. Mas o tema da glória de Deus está presente desde o Éden, não é? Quando a Bíblia diz que Deus se encontrava com Adão e Eva todos os dias, não é? Eles tinham comunhão ali no Éden, e Adão e Eva experimentavam ali aquela presença maravilhosa do Senhor, a glória de Deus se manifestando de uma forma tremenda, não é? A palavra glória tem dois significados na palavra. Eu quero fazer aqui, estabelecer uma base para entrar depois do texto com vocês em 1 Samuel capítulo 4. Se você trouxe a sua Bíblia, pode abrir lá comigo, 1 Samuel capítulo 4, eu vou ler com vocês daqui a pouco, um acontecimento muito interessante que vai dar base para aquilo que eu quero compartilhar com vocês. Mas a palavra glória, ela biblicamente tem dois significados. O primeiro deles diz respeito à honra, não é? A honra que um ser, por exemplo, Deus carrega em si, a sua glória, a sua honra, não é? E essa palavra também, ela se referia muitas vezes a reis, pessoas que tinham o poder, não é? Sacerdotes, profetas, não é? Reis que carregavam a sua glória natural, a sua honra natural. Então, é muito, muito lindo quando a gente vê alguém entrar num ambiente, por exemplo, que carrega, não é? Que tem uma pessoa honrada, um cientista, não é? Você vai às vezes numa palestra, não é? Um médico, e você vê que aquela pessoa é uma pessoa honrada pelo seu conhecimento, pelo que ela fez. Então, a palavra glória tem esse sentido de honra natural, mas o segundo sentido, que é o que eu quero trazer a vocês, é o significado de peso, não é? A palavra glória na Bíblia, se você for procurar no dicionário bíblico, você vai encontrar
o significado mais amplo é o peso da presença, não é? É algo assim, e talvez no português a gente não consegue entender muito, mas no hebraico, na língua hebraica, eles entendem bem esse sentido, porque é como se fosse aquele peso que chega no lugar. Imagina a santidade de Deus, não é? A glória de Deus diz respeito à sua santidade, ao seu poder, à sua misericórdia, ao seu perdão, tudo que Deus é. E aí, quando isso invade a igreja, existe um peso, no bom sentido, que faz com que nós reconheçamos quem Deus é e reconheçamos quem nós somos. E quando a gente reconhece quem nós somos, tudo começa a mudar, não é? Nós entendemos, antes de mais nada, quem nós não somos. Quem nós não somos. E o que nós podemos ser nele. Irmãos, lá em 2 Crônicas, para vocês terem uma ideia, para tentar ilustrar o que significa esse peso da glória, em 2 Crônicas, no capítulo 5, vocês conhecem aquele momento em que eles estavam ali inaugurando o templo de Salomão, não é? E Salomão prepara uma festa, muitos dias ali preparando aquele ambiente, sacrifícios foram preparados, milhares de animais, e os sacerdotes foram convocados, e houve então um ajuntamento santo, meus irmãos, para fazer a inauguração daquele templo. E a Bíblia diz que os sacerdotes começaram a tocar os seus instrumentos, não é? Instrumentos musicais, e começaram a cantar um cântico do Senhor, dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eles cantavam esse cântico, eles louvavam ao Senhor com esse cântico, e a Bíblia diz que, meus irmãos, de repente alguma coisa aconteceu, a casa do Senhor encheu-se com a sua glória. 2 Crônicas, capítulo 5, versos 13 e 14, diz assim: então a nuvem de glória encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar mais o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Irmãos, diz que foi uma nuvem que encheu aquele lugar. A tradução corrigida diz: os sacerdotes não conseguiam mais permanecer de pé para ministrar, eles não conseguiram mais, pastor Alexandre, não conseguiram mais cantar, não conseguiram mais tocar, porque a glória de Deus desceu naquele lugar. Foi algo tão pesado, tão denso, amados, era algo tão palpável, que ninguém conseguiu fazer mais nada. Todos eles foram lançados ao chão, pelo peso da glória de Deus que encheu aquele lugar. Eu estou crendo, irmãos, que nós vamos experimentar cultos assim nas nossas reuniões. Nós vamos, de repente, experimentar. Nós já temos experimentado um pouquinho disso em algumas das nossas reuniões. Pastor Alexandre acabou de dizer como é que foi lá ontem, não é? A presença de Deus naquele lugar, e as pessoas celebrando. De repente, a glória de Deus, irmãos, quando nós deixamos de atrapalhar, quando nós deixamos o Espírito Santo agir, a glória de Deus, ela vem, ela desce, e nós conseguimos experimentar medidas. Diga assim comigo: medidas cada vez maiores. Porque nós não podemos ainda tocar a plenitude de Deus, de tudo que Ele é, mas nós podemos experimentar medidas cada vez maiores. É por isso que Paulo vai nos dizer em Efésios: enchei-vos do Espírito, que significa encham-se hoje, continuem se enchendo cada vez mais, todos os dias, do Espírito Santo. Quando essa glória vem, irmãos, nós de repente não tem mais perguntas. Tem uma passagem em João, se não me engano, no capítulo 16, em que Jesus disse, se você acompanhar histórias dos discípulos, você vai encontrar os discípulos muitas vezes fazendo perguntas para Jesus. Mas por que isso? Por que aquilo? Como é que se faz assim? Como é que se faz isso? Como é que será depois? Quem vai sentar do teu lado? Quem vai estar à direita? Quem vai estar à esquerda? E eles sempre disputando entre si. E aí Jesus diz no finalzinho do seu ministério, irmãos, antes de ser crucificado: olha, haverá um dia em que vocês não farão mais perguntas. João capítulo 16, se não me engano. Eu vou preparar um lugar para vocês, e naquele lugar vocês não farão mais perguntas. E eu fiquei imaginando, pastor Alexandre, por que nós não vamos fazer mais perguntas? Porque quando nós estivermos diante da plenitude da glória do Senhor, não tem mais perguntas. A presença de Deus enche e responde todas as coisas. Ela já é a resposta. Ela é a resposta para todos os nossos dilemas. No Antigo Testamento, a glória de Deus se manifestou de diversas formas. Lembra aquela nuvem lá no deserto, não é? Que se transformava numa coluna de fogo. A Bíblia diz que quando Moisés subiu no Monte Sinai, irmãos, diz que a glória de Deus se manifestou em forma de fogo, não é? O dedo de Deus, como que em chamas, escreveu os 10 mandamentos. E essa figura do fogo, ela está presente, representando a glória de Deus. Por exemplo, nós também encontramos no Antigo Testamento o próprio Deus sendo representado como o sol da justiça. O sol nada mais é do que um planeta em chamas, que nunca se consome.
É muito interessante, nós sofremos, sofremos o impacto, né, e desfrutamos do impacto do sol, o calor do sol. Diz que a Terra está localizada exatamente na posição em que ela deveria estar. Se estivesse um pouco mais próximo, não suportaríamos o calor. Um pouco mais distantes, não é? Nós morreríamos congelados, mas nós estamos exatamente no lugar onde Deus determinou, e nós recebemos a influência do sol. Mas você não pode olhar para o sol com seus olhos naturais, porque você vai queimar a sua retina, não é? De tão intenso que é. Se você ficar olhando, você não consegue. Tal é o poder, tal é a grandeza, mas você recebe a influência. Assim é o nosso Deus. Mas um dia nós poderemos contemplar a glória de Deus. Um dia a Bíblia diz que nós conheceremos Ele como Ele nos conhece. Nós conheceremos como somos conhecidos. Hoje nós experimentamos medidas, e nós, irmãos, podemos desfrutar de cultos, de reuniões em que medidas cada vez maiores da glória de Deus se manifestam na igreja e nos transformam. No Novo Testamento, a glória de Deus se manifestou em Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 1 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória. Nós vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. Na primeira carta de João, o mesmo apóstolo vai nos dizer: olha, nós testemunhamos daquilo que nós vimos, daquilo que nós experimentamos, daquilo que nós tocamos, porque nós tocamos a glória de Deus. Eles tocaram, quando eles se relacionaram com Jesus, na dimensão agora de um corpo, Deus em forma humana, a glória de Deus se manifestou naquele lugar, aliás, em todos os lugares onde Jesus esteve, e hoje a glória de Deus se manifesta por meio da igreja. Por meio da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero conversar com vocês sobre uma época na história de Israel, em que a glória se afastou do povo. Em que a glória se afastou daquilo que de Israel, que representa a igreja, não é? A glória se afastou da igreja, a glória se afastou do lugar onde ela devia estar. E eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, irmãos, para que eu e você mantenhamos a glória, para que eu e você discernamos o que é que pode afastar a glória de Deus de nós, se nós não queremos isso. Quem pode dizer amém? 1 Samuel capítulo 4, se você tiver sua Bíblia, acompanhe comigo. O contexto aqui mostra uma época em que Israel ainda era governado, a nação de Israel era governada por juízes. Os reis viriam depois, com o estabelecimento de Saul, Davi e os demais. Mas nessa época ainda, nós temos ali os juízes, não é? Exercendo a sua liderança, e nessa época Eli acumulava esse cargo de sumo sacerdote, e também ele era juiz em Israel. E a Bíblia diz, meus irmãos, que houve uma batalha contra os filisteus, sempre eles. Os filisteus sempre foram terríveis inimigos de Israel. E diz que nessa batalha 4.000 soldados israelitas morreram. Irmãos, Israel vivia uma época em que o povo havia se afastado de Deus, e agora eles estavam experimentando derrotas no campo militar, porque eles haviam se afastado do Deus de Israel. E diz aqui em 1 Samuel capítulo 4, versos 3 e 4, quando os soldados voltaram ao acampamento, depois de terem sido derrotados, de experimentarem 4.000 mortes, não é? As autoridades de Israel, os anciãos perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E é a pergunta que nós fazemos muitas vezes, tentando colocar culpa em Deus por coisas que são nossas responsabilidades. Por que Deus permitiu isso? Não é? Se Deus é tão bom, por que acontece isso ou aquilo? Não é? Essas situações, irmãos, que acontecem, que muitas vezes nos entristecem, não é porque Deus não é bom, é porque o homem é pecador, é porque o homem se afastou de Deus, e Israel havia se afastado do Senhor, e agora eles perguntam, por que Deus permitiu? E acrescentaram: vamos a Siló, vamos lá onde está estabelecido, levantado o tabernáculo de Moisés, e vamos buscar a Arca da Aliança, aquele móvel de 1,20 m por 70 m de largura e de altura, mais ou menos, um pequeno móvel coberto em ouro, que representava a presença de Deus e a glória de Deus no meio de Israel. Vamos buscar a arca do Senhor, para que Ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. O que eles estavam dizendo? Se nós levarmos este móvel, Deus vai nos dar a vitória, como se Deus habitasse no móvel. Aquela arca, meus irmãos, não era a glória, a arca apenas representava a glória de Deus. A arca não era a glória de Deus.
Tem uma questão de discernimento aqui, não é? Aquele móvel apenas que tinha ali aqueles 2 querubins representavam a glória, mas não eram a glória. A glória se manifestava naquele lugar para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, o sumo sacerdote, guarde esses nomes, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Esses homens, sacerdotes, Ofni e Finéias, os 2 filhos do sumo sacerdote ali, para quem conhece a história, não é? Você vai lembrar que eles eram homens, a Bíblia diz que eles estavam pecando diante do Senhor. Eles ministravam porque vinham da linhagem sacerdotal, mas a Bíblia diz, meus irmãos, que quando as famílias traziam as carnes gordas, traziam os animais para serem sacrificados ao Senhor, você sabe que a parte mais gorda dos animais pertencia a Deus, a picanha, não é? Aquelas partes mais saborosas e macias e cheias de gordura, não é? Diz que estabelecido na lei de Moisés, tudo isso pertencia a Deus. A Bíblia diz que quando Deus sentia o cheiro do sacrifício, Deus então abençoava o seu povo. Deus entendia aquilo como um ato de adoração, ou seja, vocês vão me dar o melhor, as carnes gordas, aquilo que vocês gostariam de tomar para vocês, vocês vão me oferecer. Essa é a ideia. E a Bíblia diz que quando as famílias traziam os animais, queridos, e as carnes gordas, diz que esses 2 homens, os sacerdotes, eles enviavam os seus auxiliares, os seus diáconos, para separar a picanha, para separar a carne gorda, separar o filé. Traga isso para a gente, nós vamos comer, essa aqui pertence a nós. E diz que, irmãos, diz que além de fazer isso, eles se envolviam com as mulheres, usavam o seu poder, a sua autoridade sacerdotal, para assediar as mulheres e terem relações sexuais com as mulheres. E a Bíblia diz que eles faziam Israel pecar. Esses homens que estavam em posição de liderança, que tinham que trazer santidade para Israel, não é? Levantar e honrar o nome do Senhor, diz que eles pecavam e faziam Israel pecar. E agora estavam culpando a Deus. Por que nós estamos sendo derrotados? Por que Deus está permitindo isso acontecer? Vocês percebem, irmão, como o nosso coração é enganoso? Diz que Deus havia repreendido Eli, ele nada fazia. 1 Samuel capítulo 4, versículos 10 e 11, então os filisteus lutaram, trouxeram a arca, foram buscar a arca lá em Siló. Se nós levarmos a arca, porque a arca contém a glória. Não, a arca representava a glória. A glória de Deus não pode habitar dentro de um móvel como esse. Deus não pode habitar nas nossas caixinhas. Amém, irmãos? Deus não cabe nas nossas caixinhas. As nossas caixinhas são limitadas demais para caber o mover de Deus. Se nós levarmos essa caixa, Deus vai nos abençoar, não importa o que nós façamos, não importa o nosso comportamento, não importa o nosso estilo de vida, Deus vai nos abençoar. Mentira, não é assim que funciona. A bênção de Deus acontece a partir de um coração comprometido e arrependido e quebrantado na sua presença. Sem arrependimento eles vão para a guerra, eles levam esse móvel, irmãos. E a Bíblia diz, então os filisteus lutaram e Israel mais uma vez foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. E o massacre, agora não são mais 4.000, virou um massacre, irmãos. O massacre foi muito grande. Então, aliás, Israel perdeu naquela segunda batalha mais 30.000 homens de infantaria. Eram 4.000 mais 34.000 ao todo. E a arca de Deus foi tomada. Repete assim comigo. E a arca de Deus foi tomada. O móvel que representava a glória foi tomado. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram no campo de batalha. Morreram no campo de batalha. Irmão, se você for ler a história, você vai perceber ali que alguém sai, alguém volta, retorna do campo de batalha e chega na cidade, ali naquela cidade, não é? Onde a arca estava ali em Siló. E a Bíblia diz que ele começa a espalhar as notícias. Diz que a cidade ficou alvoroçada. Por quê? Porque os homens da cidade, não é? Os maridos, os pais haviam saído para o campo de batalha. E diz que começou a haver um grito, um lamento muito forte, não é? E diz que ali, à distância, onde estava lá edificado o altar, aliás, edificado o tabernáculo, ele começou a ouvir o grito da multidão, das mulheres, das crianças, o povo clamando:
não é, falando sobre a morte dos seus amados. E esse mesmo homem, irmãos, esse mesmo homem, o mensageiro chegou até onde estava o tabernáculo. Diz que ele estava com a sua cadeira ali no caminho, esperando a notícia chegar, como que já esperando que alguma coisa terrível estivesse acontecendo. E esse homem chega e ele começa a compartilhar com Eli o que havia acontecido. Olha, nós fomos para o campo de batalha. Foi uma grande derrota. Na verdade, foi algo terrível, foi um massacre. E ele conta o que havia acontecido. E olha, eu lamento dizer, Eli, os seus 2 filhos também morreram no campo de batalha. E ali, a Bíblia diz que Eli estava preocupado com a arca, estava ouvindo sobre o que havia acontecido, e diz lá nas entrelinhas que ele perguntou, mas e a arca do Senhor? E aí esse homem, ele responde, a arca do Senhor foi tomada, foi levada embora. A arca foi levada embora. E quando Eli ouve essa notícia, ele era um homem, uma pessoa obesa, diz que ele levou um susto tão grande, ele cai para trás, e ele, na queda, ele bate a sua cabeça, ele quebra o pescoço, e morre naquele lugar. Morre naquele lugar. Irmãos, a história não termina aí. Diz que a notícia chegou até uma das noras de Eli, esposa de um dos seus 2 filhos. Não diz lá esposa de quem ele era, pelo menos eu não lembro nesse momento, mas diz que a nora, a esposa de um dos 2 filhos, Ofni ou Finéias, diz que ela ouve, o rapaz chega lá para contar o que tinha acontecido. Olha, aconteceu assim, assim, no campo de batalha. Seu marido morreu. E mais, a arca do Senhor foi levada. Essa moça estava grávida, irmãos, estava para dar luz. Quando ela ouve falar sobre a tragédia que aconteceu, ela entra em trabalho de parto. E a Bíblia diz que ela morreu enquanto dava luz. Mas antes de morrer, ela olhou para para aquela criança. E olha o que diz em 1 Samuel capítulo 4, versos 21 e 22. Ela deu ao menino o nome. Ela gera aquela criança, ela morre logo em seguida, mas ao ver a criança e lembrar do que havia acontecido, ela deu ao menino o nome Icabode. E disse, a glória se foi de Israel. A palavra glória, que significa peso, é a palavra hebraica kabod. Agora, ela vê aquela criança nascer, ela ouve o que aconteceu, ela diz, Icabode, porque a glória de Israel se foi. Porque a arca foi tomada, e por causa da morte do seu sogro, do seu marido, e ainda acrescentou, a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Icabode. Você pode estudar depois o que acontece, essa arca fica num outro lugar, vai para o templo lá do deus Dagon, coisas incríveis acontecem, depois, muito tempo mais tarde, não é? A gente encontra a arca sendo trazida de volta, não é? E Deus fazendo coisas incríveis, não é? Com a presença da arca. Mas eu quero aqui enfatizar esse ponto com vocês. Diga assim comigo, Icabode. A glória se foi. O que é que significa, irmãos? Significa desapareceu. Agora não está mais presente. Não tem mais unção. Não tem mais vida. Não tem mais mover. Pastor, o que é que isso tem a ver comigo e com você? O que é que isso tem a ver com a gente hoje, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, esse prédio aqui, quem aqui é grato a Deus pelo que Deus está fazendo neste lugar? Diga amém em nome de Jesus. Que prédio maravilhoso, eu falei para o pastor Alexandre, que lugar maravilhoso Deus tem dado a você, mas esse prédio lindo não significa nada sem a glória de Deus neste lugar. Que canções maravilhosas. Quem sabe os músicos dessa casa ainda vão compor, mas podem ser apenas letras mortas, irmãos. Se a glória não estiver presente, se a presença de Deus não estiver presente, não vale para nada. Mas se a glória de Deus estiver presente na igreja, coisas incríveis vão acontecer. Coisas incríveis vão acontecer. E aí, irmãos, aquele rapaz ficou conhecido como aquele menino. Foi-se agora, a glória se afastou de Israel, que a glória de Deus não se afaste de nós. Que a glória de Deus não se afaste de nós. É isso que eu quero conversar com vocês. Que atitudes Israel teve, irmãos, que afastou a glória de Deus daquele lugar? Eu escrevi algo aqui, a única coisa que importa mesmo para nós, é um lugar onde a glória de Deus possa repousar. Primeiramente nos nossos corações e depois na sua igreja. Eu quero sugerir a vocês 3 coisas, 3 atitudes que Israel teve que afastaram, não é? Atitudes que afastaram a glória de Deus da igreja. A primeira delas, irmãos, eles não compreenderam o tempo de Deus, não discerniram, não é?
as novas estações de Deus, que Deus havia mudado a chave. Fala para alguém pertinho de você, uns 2 ou 3 irmãos. Diga assim: eu e você precisamos discernir o tempo e as estações. Diga lá: nós precisamos discernir o tempo e as estações. Discernir o tempo e as estações. Tem um princípio de interpretação bíblica, de hermenêutica, que diz: você jamais pode tirar o texto fora do seu contexto. Então, se você visitar o primeiro capítulo de Samuel, 1 Samuel capítulo 1, 2 e 3, você vai perceber que Deus já estava fazendo algo novo sobre a nação de Israel. Já havia nascido um menino chamado Samuel. Numa época em que a Bíblia diz que as visões eram raras, Deus não se manifestava. Agora, lá, irmãos, próximo àquele templo, não é? Deus começa a levantar um menino chamado Samuel. Enquanto os filhos de Eli estavam se prostituindo, envergonhando o nome do Senhor, Deus já estava levantando uma nova geração. Deus estava levantando um menino que representava uma voz profética, uma nova geração, representava uma coisa nova. Algo novo que Deus estava fazendo. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, o menino Samuel ministrava perante o Senhor. Um garotinho ainda, naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Eli não ouvia a voz de Deus, os sacerdotes muito menos, mas Deus começou a falar com um garotinho que estava servindo no templo. Deus escolhe quem Ele quer, no tempo que Ele quer. Nunca aceite. Aliás, se as pessoas tentarem fazer isso, deixa que elas façam. Mas ouça a voz de Deus sobre a tua vida, porque muitas vezes você vai ouvir vozes que não são as vozes de Deus, irmãos. Eu fico imaginando as críticas que Samuel começou a ouvir ali, enquanto ouvia, porque uma das coisas, lembra que ele começa a ouvir a voz de Deus, sem entender que era Deus falando, o próprio Eli diz: ó, volta lá, quando você ouvir de novo, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E aí Samuel começa a ouvir Deus falar sobre o que faria no futuro, e aliás, o que faria na casa de Eli. Deus começa a falar com o menino Samuel sobre o julgamento que viria. Então, o que aconteceu no campo de batalha, Deus já havia revelado para Samuel durante os seus sonhos. Eli já sabia, meus irmãos, e os anciãos de Israel estavam culpando Deus. Por que é que Deus está permitindo isso acontecer? Deus não tinha culpa de nada. Os responsáveis eram os líderes que estavam caminhando longe da glória do Senhor. Enquanto Samuel, versículo 19, crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Eu creio que isso vai acontecer no meio de vocês, em nome de Jesus. Deus tem trazido muita gente, levantado pastores nessa nação. Eu creio que Deus quer fazer algo maravilhoso aqui nesse país, nesse lindo país chamado Portugal. Mas Deus quer usar cada um de vocês, meu irmão. Presta atenção, Deus quer usar você na sua geração. Quando Deus começa a fazer alguma coisa nova, a gente estava conversando lá com pelo Zoom com o pastor Cezinha, não é? Estávamos nós 4, eu, o Cezinha, o Alexandre e o Wagner, não é? E a gente ouvindo sobre o que Deus está fazendo neste lugar, como está acontecendo rapidamente, Deus ajuntando pessoas. Sempre que Deus começa a juntar pessoas, como está acontecendo aqui, é porque Ele quer realizar algo muito grande, meus irmãos. E aí Ele começa a juntar pessoas com dons e talentos diferentes, capacidades e unções diferentes, porque o que Ele quer fazer é algo muito grande. É muito maravilhoso. Então você faz parte de um lindo projeto, de uma nova geração que Deus está levantando nessa nação. Samuel representava o novo de Deus, representava o frescor da unção, do mover, e os anciãos de Israel não conseguiam perceber, não conseguiam discernir. E Deus estava levantando agora uma nova geração de líderes. Depois, você sabe, depois veio Davi. Samuel foi aquele que ungiu Davi como o rei de Israel. Algo novo. Vocês se lembram que nos dias de Davi, meus irmãos, ele edifica o que nós conhecemos como o tabernáculo de Davi. Na época que Davi edificou o seu tabernáculo, esse tabernáculo de Moisés continuou edificado ali no mesmo lugar, mas não tinha mais a presença. Diz que a Arca da Aliança estava lá no tabernáculo de Davi. Olha que interessante. Deus estava preparando Israel, fazendo alguma coisa nova, e os anciãos não conseguiam discernir. Eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus, você vai discernir o mover de Deus. Você vai discernir o tempo e as estações de Deus sobre a tua vida, e você vai fazer parte do mover de Deus na sua geração. A palavra do Senhor diz que Daniel, no capítulo 9 de Daniel,
O ancião, Daniel já era um ancião, meus irmãos. Ele abre a lei, ele começa a ler e ele percebe que o profeta Jeremias havia profetizado, Daniel capítulo 9, que seriam 70 anos de cativeiro. E ele percebe, meu Deus, os 70 anos já se cumpriram. E ele começa a orar, ele começa a interceder, entendendo, discernindo o tempo e as estações de Deus. E por causa da oração de Daniel, Deus libera o povo retorna para reconstruir Jerusalém. Deus usa um homem até ímpio como Ciro, aquele rei que governava, para liberar, meus irmãos, o povo de Deus para retornar para a sua terra, porque um homem começou a orar, discernindo o tempo e as estações. Que você discina o tempo e as estações que estão sobre a tua vida. Israel, nessa época, não discerniu que alguma coisa nova estava acontecendo. Não discerniu o mover novo de Deus e perdeu. Amados, Deus já estava levantando uma nova geração. O segundo erro de Israel, eles deixaram de honrar a Deus como o primeiro e o único. Eles deixaram de colocar Deus em primeiro lugar, como aquele que merecia toda a honra e toda a glória. A Bíblia diz, irmãos, que Eli, olha o que diz aqui, 1 Samuel capítulo 2, e Eli, o pai de Ofni e Finéias, representa a mentalidade daquela geração. Os filhos de Eli, versículo 12, eram ímpios. Eles não se importavam com o Senhor. A tradução original aqui, no hebraico eles não tinham comunhão com Deus, eram líderes, não é? Ungidos para aquele lugar, mas não conheciam, não se relacionavam com Deus. Eles não carregavam a presença de Deus. E diz no versículo 17 que o pecado desses jovens, Ofni e Finéias, era algo muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam, olha o que diz aqui, irmãos, tratando com desprezo a oferta do Senhor. Desprezando o que era santo. Porque, aí, versículo 19, Deus está dizendo para Eli, meus irmãos, Eli, por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que eu determinei para a minha habitação? Por que você, Eli, você que é pai, por que você honra os seus filhos mais do que a mim? Gente, é uma repreensão de Deus ao sumo sacerdote. E talvez Eli tenha dito a Deus, Senhor, mas eu já conversei com eles. Ah, meus filhos, não façam isso. Por que você honra Eli? Por que você coloca os teus filhos num lugar que somente eu deveria ocupar no seu coração? Porque Eli, o que Eli deveria ter feito? Ele deveria não só ter repreendido os seus filhos, mas removido os seus filhos do ministério. Porque eles estavam desqualificados para oficiar como sacerdotes. Deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo. Irmãos, eu não quero falar aqui sobre educação de filhos, não é? Talvez numa outra oportunidade, sobre como os pais devem se comportar. Eu quero trazer para esse lugar aqui, quero chamar a sua atenção para algo muito sutil, irmãos. No caso de Eli, eram os seus filhos que ocupavam o primeiro lugar no seu coração. Às vezes nós podemos ter outra situação, ou algum objeto, alguma coisa, alguém, uma pessoa, pode ser a sua esposa, pode ser o seu marido, pode ser o seu trabalho, pode ser o seu carro, pode ser o seu cargo, pode ser seja o que for, nada, nem ninguém pode ocupar o lugar que Deus deve ter no seu coração. Porque o contrário disso, nós estamos falando de idolatria. Qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus de honra, que só Ele merece, se transforma em idolatria. Nós estamos amando mais essas coisas do que o próprio Deus. Gente, é algo tão sério que Jesus, quando fala sobre as riquezas, por exemplo, no Novo Testamento, Ele chama as riquezas de um ídolo, mamon. E Ele diz lá em Mateus, vocês não podem honrar dois senhores, porque vocês vão entristecer um e honrar o outro. Vocês não vão conseguir amar a Deus e as riquezas. Quem está comigo que diga amém. Quantos entendem o que Deus está dizendo? Deus quer prosperar você. Quem recebe, diga amém em nome de Jesus. Mas nunca permita que as riquezas e a própria bênção de Deus se torne uma pedra de tropeço para você continuar servindo ao Senhor. Quando Deus diz para Israel, vocês vão possuir a terra, vocês vão herdar casas que vocês não construíram, vocês vão herdar plantações que vocês não plantaram. Mas se lembrem, quando vocês entrarem e conquistarem essa terra, lembrem-se de que não foi a mão de vocês.
para que o seu coração não se endureça. Lembre-se de que foi a minha boa mão, eu conduzi, eu fiz com que vocês prosperassem. Reconheçam, deem honra e deem glória a Deus. Nós precisamos ter uma chavezinha aqui automática, irmãos. Sabe que, às vezes, pastor Alexandre, você sabe o que eu estou falando, pastor Wagner está aqui também. Quantas vezes pregando, irmãos, lá na igreja, termina de ministrar, pastor, que palavra tremenda. Tem que ter alguma coisa aqui dentro, assim, automática, que diz, muito obrigado, irmão, mas tem que ter alguma coisa aqui que diz, Senhor, eu sei que se não fosse a tua graça, eu não teria feito nada. Eu te entrego toda a honra, toda a glória, todo louvor pertence a ti, Senhor. Tem que ser algo automático, tem que ser alguma coisa aqui dentro, irmãos. Porque se alguma coisa ocupar o lugar de Deus no nosso coração, a glória de Deus vai se afastar. E às vezes pode ser a própria bênção que Deus deu. Quem está comigo aí, diga amém. Em terceiro e último lugar. Então eles não compreenderam. Eles não compreenderam as novas estações. Eles deixaram de honrar ao Senhor em segundo lugar como o primeiro e único. Em terceiro lugar, eles valorizaram mais a forma do que a essência. Eles deram mais valor à forma do que a essência. Deixa eu tentar explicar isso. Vamos trazer a arca, vamos trazer o móvel, vamos trazer essa caixa que ela vai garantir a nossa vitória. Vamos continuar fazendo como nós sempre fizemos. Se você cantar essa canção, aí vai romper. Se você fizer assim, assim, assado, porque lá deu certo. Nós começamos assim, sempre Deus. Irmãos, deixa eu voltar a dizer isso. Deus não cabe nas nossas caixinhas, irmãos. Deus não cabe nas nossas caixinhas. A presença de Deus é muito mais importante do que a nossa liturgia. O nosso ritual, a nossa agenda é algo muito importante, mas se nós tivermos que abrir mão da nossa agenda, vamos deixar o Espírito Santo agir no nosso meio. Às vezes nós estamos lá em alguma reunião, lá, pastor Alexandre, e o horário vai passando, eu digo, irmãos, quem precisar ir embora pode ir. Quem quiser fica. E a gente fica lá louvando. Não é assim, pastor? A gente fica louvando, fica adorando. E a presença, a glória de Deus vem naquele lugar. E tem gente que sai. Amém. Não tem nenhum problema com isso. Mas nós precisamos aprender, irmãos, a dar espaço para o mover do Espírito Santo. Para que a glória de Deus permaneça entre nós. O que havia de mais importante naquele tabernáculo não era o móvel em si, mas era a Shekinah de Deus, representada por aquele móvel. O que tem de mais importante aqui não é esse lugar lindo, é a presença de Deus neste lugar. O que tem de mais importante não são as nossas estratégias, que Deus tem dado muitas a vocês. Estratégias mudam. O que serve hoje talvez não vai servir amanhã. Valores precisam permanecer, mas estratégias, sistemas, isso vai mudando. Não é assim, pastor? A gente vai aprendendo a ir adaptando. O mais importante mesmo é que a presença de Deus, ela conduza. A Bíblia diz que a nuvem de glória, a mesma Shekinah, diz que ela conduzia Israel pelo deserto. Às vezes parava por dias, às vezes parava por semanas e alguns meses. Mas quando a nuvem começava a sair, meus irmãos, todo mundo tinha que levantar acampamento para seguir a nuvem. Para seguir a glória, seguir a Shekinah, porque quem determinava o compasso era a glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, eu quero a glória de Deus na minha vida. Eu quero que a glória de Deus permaneça na minha casa. Eu não quero ter atitudes, às vezes sem perceber, que começam a afastar. Pequenas concessões, irmãos. Pequenas concessões que vão afastando a glória. Quero encerrar. Aliás, os músicos podem vir, por favor, para eu me sentir pressionado aqui a terminar. Por favor. Aleluia. Aleluia. Você está comigo? Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus nessa manhã. Eu quero concluir com o último pensamento, tem tudo a ver com isso. Lembra de Sansão? A Bíblia diz que
Sansão foi levantado por Deus como um homem poderoso, um grande juiz em Israel. Irmãos, presta atenção. Sansão foi ungido antes de nascer. Um anjo apareceu para os seus pais, dizendo: olha, ele vai ter esse nome, ele será consagrado ao nazireado, será um nazireu. O nazireu, irmãos, no contexto do Antigo Testamento, era um tipo de voto. O voto do nazireu envolvia pelo menos 3 coisas, no contexto do Antigo Testamento: não beber vinho, nem bebida fermentada, e mais do que isso, o nazireu, eu confesso a vocês que eu aprendi isso estudando agora, não é, esses dias, para pregar essa palavra, não é? O nazireu, não é que ele não podia nem beber vinho ou bebida fermentada, ele não podia nem comer as uvas. E o sentido de Deus era: nem se aproxime de um, como é que chama? Um lugar onde, parreira, né? Como é que é? Plantação de uva, como é que chama? Isso, nem se aproxime. Era mais ou menos essa a ideia. O segundo voto: você não pode, o nazireu não podia tocar num cadáver, num corpo de algum animal ou de uma pessoa morta, e não podia cortar o seu cabelo. E aí você começa a caminhar, estudando a história de Sansão, você vai perceber Sansão entrando dentro de uma vinha. Lembra dessa história? E ali ele mata um leão dentro da vinha. Agora, se você jamais deve tocar numa uva, o que é que você está fazendo dentro de uma vinha? Aí a Bíblia diz que ele mata esse leão, e ele sai para um lugar. Quando ele retorna, tem um favo de mel dentro daquela carcaça. O que é que ele faz? Ele toma aquele mel, ele come, ele toca naquela carcaça. Se você não pode, dentro do contexto de Sansão, se você é Sansão, se você não pode tocar num corpo, não é? Seja de animal ou de uma pessoa, o que é que você está fazendo tocando na carcaça de um leão? Concessões. E você vai encontrar ele mais tarde falando, abrindo o seu coração como uma mulher, uma prostituta, contando os segredos do seu coração. Irmãos, eu tenho visto o seguinte: um adultério não acontece só na cama, começa muito antes. Começa com uma conversa, com uma mensagenzinha de WhatsApp, uma conversa na hora errada com a pessoa errada, uma conversa furada que não tinha nada a ver, não poderia nunca ter acontecido. Quem está comigo aí, diga amém, em nome de Jesus. E ele começa a conversar com essa mulher, e ele vai entregando, ele vai fazendo concessões. Irmãos, o que me chama a atenção, o último versículo que eu vou ler com vocês, não sei se vocês conseguem projetar aí para mim, Juízes capítulo 16, versículo 20. Então, Dalila chamou Sansão, como das outras vezes. Os filisteus estão atacando. Lembra? Ele compartilha os segredos. Ela corta os cachos do seu cabelo, que representavam a unção, a graça de Deus, a glória de Deus sobre Sansão. Ele perde a sua força. Os filisteus o estão atacando. E ele acordou do sono. Ele acordou do sono e pensou: eu sairei como antes e me livrarei dos filisteus. Agora presta atenção nessa última frase. Mas ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Foi-se a glória. Foi-se a presença. Irmãos, a ideia aqui é o seguinte: Sansão foi fazendo concessões, e fazendo concessões, e ele nem foi percebendo que a glória de Deus foi se afastando da sua vida. Esse não é o plano de Deus para você e para mim. O plano de Deus é que a glória de Deus permaneça. E eu quero profetizar em nome de Jesus que a glória de Deus vai permanecer nessa casa, vai permanecer nessa igreja, vai permanecer nas células que estão sendo levantadas nessa casa, e essa glória vai manter a presença de Deus neste lugar.